welcome to our channel. Eu sou a Esther, responsável pela Rise Idiomas, e essa é a nossa primeira aula do curso de números que vai estar disponível para vocês aqui no YouTube e nas redes sociais. Esse curso nasceu da necessidade dos alunos de terem uma referência maior nesse material que é tão simples e, ao mesmo tempo, gera tanta confusão. Então, alunos de diferentes níveis não sabem lidar com números. Eles podem até saber, mas eles não conseguem lembrar. E é por isso que a gente quer que vocês pratiquem. Por isso que nessa série de 8 aulas, vocês vão ter acesso a números e diferentes situações em que a gente usa os números para falarmos na língua inglesa. É claro que na nossa primeira aula a gente não pode deixar de falar do quê? Do básico, né? Então, a diferença dos números cardinais e dos números ordinais. Se você não lembra dessa diferença, a hora é agora. E não esquece de se inscrever no nosso canal para que você continue recebendo os vídeos e possa estudar cada vez mais. A gente está aqui para ajudar vocês. Tudo bem? Vamos começar então? Então, cardinal numbers, ou números cardinais, são aqueles números que a gente usa para expressar quantidade. They are used for counting. Então, o básico é isso. One, então temos aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E olha só, uma curiosidade. Número 0 em inglês pode ser referenciado de duas formas. A primeira forma, então, nós temos zero, que geralmente é usado em situações de contagem, né? De equações numéricas, de processamentos de números matemáticos, certo? Mas que no dia a dia é mais referenciado como ou, principalmente numa sequência de números. Então, vamos supondo que a gente esteja, por exemplo, num hotel, né? Você pergunta para a pessoa, what's my room number? Você quer saber seu número. Você vai falar, oh, it's 305. It's 305. 305. É uma sequência de números. Então, é mais natural que se use ou. E no exemplo, nós temos aqui, então, how many eggs are there in the fridge? A resposta, there are 3 eggs. How many é uma pergunta de quantidade, que a gente vai ver lá nas aulas da frente, certo? Então, a resposta, there are 3 eggs. A quantidade exata, certo? Estes números aqui são muito importantes para quando a gente vai construir os próximos números, que são as famílias dos decimais. Por isso que a gente precisa, então, ter em mente que, quando a gente fala de decimais, a gente tem uma família específica que são the teens, a família do 10, porque ela sim é especial e diferente de todas as outras. Ela tem palavras próprias. Mas nos múltiplos de 10, a coisa é um pouco diferente e é por isso que eles estão separados aqui. Então, na família do 10, nós temos lá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Percebam que o sufixo teen é constantemente repetido. Por isso que a gente chama essa família de the teens, certo? E eles têm, então, uma escrita própria, uma pronúncia própria. Percebam também que teen é a parte mais forte da palavra. Então, quando você pronuncia, isso é bem acentuado, né? 14, 16, 17. Isso é bem importante. Até porque é isso que vai diferenciar estes números, né, na hora da fala, dos múltiplos de 10. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos múltiplos. Começando com 10, claro, né? 10, 20 ou 20, dependendo de como
você estiver escutando. Lembrando, gente, que a gente não vai discutir sotaque aqui, tá? Sotaque é bem particular. O sotaque brasileiro, inclusive, é particular. E a gente não tem que ficar atingindo a perfeição na hora da pronúncia de sotaques. A gente tem que saber uma pronúncia limpa das palavras para que a gente também possa se comunicar deliberadamente bem. Mas sotaque aqui não é o nosso foco hoje, tá? Então, nós temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora, se aqui a pronúncia do teen é bem pronunciada, aqui a primeira parte da palavra é a mais forte, mas a gente ainda tem essa puxada do I, T, certo? Então, nós temos aqui 13, 13, mais 30, 30, 30. Então, 3, 13, 30. 4, 14, 40. 5, 15, 50. 6, 16, 60. E assim por diante. Correto? E como a gente conta, né? Se a família do 10 é diferenciada, como a gente faz as próximas famílias? Bom, por uma questão simples de adição de números. Então, nós temos aqui 20 plus 2, 20. 2, 22. Embaixo, 30 ou 30 plus 7, 37. 37. Certo? A gente vai adicionando aos números. Agora, é claro que por mais que essa seja uma videoaula, a gente tem que ter prática. Por isso a gente tem aqui uma lista de números e eu quero que vocês pausem o vídeo agora, tentem pronunciar esses números ou, se vocês quiserem ir além, escrevam os números por extenso a partir daquilo que a gente viu. Depois que vocês fizerem o exercício, voltem aqui, deem o play, que eu vou mostrar a resposta para vocês. E a resposta está aqui. Então, temos lá 40 and 4, 44. 16, família do 10. 80 and 1, 81. 90 and 9, 99. 50 and 8, 58. 30, 30 and 2, 32. 60 and 3, 63. 5, sem segredos. 12, família do 10. 20 and 5, 25. 70 and 7, 77. 80 and 8, 88. Então, olha só a importância desse I aqui. 88, 88, 88. Né? Se você está ouvindo aí bem conectado, 88, 88. Então, a pronúncia aqui é importante na hora dos números. Certo? É claro que aqui a gente só está na casa dos decimais. E é por isso que agora a gente vai para os hundreds and thousands. A casa da centena e a casa do milhar. Então, aqui nós temos, né, a casa da centena, começando com a hundred ou 100. Ambos são super aceitos. Depois nós temos 200, super fácil, 200. E olha só, 100 não vai para o plural, porque já é uma palavra que denota plural, gente. Então, ela não precisa do S. E vamos na sequência, né? Então, 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. 600, 700, 800, 900.
Depois, na casa do milhar, nós temos 1,000 ou 1,000. E na mesma sequência, então, temos 1,000, 2,000, sem S aqui, porque já denota plural também. 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, sem segredos. E o truque que a gente usa para fazer a contagem destes números maior é o mesmo que a gente usou anteriormente. Separa esses números, pense em como você vai falá-los de forma inteira, e aí você vai perceber que você formou um número. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo, né? Este número, 400. Esse aqui, 60. Esse aqui, 5. Juntos eles formam 465. Ou, na casa do milhar, nós temos 1,287, que juntos viram 1,287. Tá? Usando esse mesmo truque agora, pausa esse vídeo de novo, dá uma olhada nessa sequência, pratica falar e escrever e volta aqui para ver as respostas já já. E aqui estão as respostas do nosso vídeo, começando com 735, depois 502. A gente não tem decimal aqui, por isso que ele só não aparece, né? Então, você tem 500 e último número, 2. 502. Depois, 621. 621. 380. A gente não tem casa da unidade aqui, então a gente só mantém 380. 4,017. Não temos casa de centena, certo? E temos alguém da família do 10. Então, 17. 4,017. Próximo ficou 1,293. Temos todas as casas aqui. Depois nós temos 2,078. 5,492. Depois temos 805. Não temos casa de decimal aqui. No próximo, esse é muito legal, então fica 9,999. 9,999. Depois, 1,745. E por último, 3,821. Achou fácil? Achou difícil? Deixa aqui nos comentários qual foi a parte mais difícil ou o que você descobriu até aqui, certo? E claro que vocês podem também deixar desafios uns para os outros. Lembrando que vocês também podem mandar os áudios de vocês pelas redes sociais para que a gente possa ouvir e ajudar vocês na pronúncia. Para quem quiser saber, então, as nossas redes sociais, Instagram é @rise.idiomas ou @myteacheresther e no TikTok @myteacheresther também. Só enviar para a gente lá, a gente ajuda vocês nessas questões, tá bom? Então, de números cardinais, gente, esse é o básico. E essas formas aqui não servem para falar de coisas específicas, por exemplo, falar sobre dias e anos, né? Dias, meses, anos. A gente vai usar algumas outras expressões e é por isso que você precisa ativar o sininho aqui para receber a nossa próxima aula, que é de datas e anos, para que você saiba. Ok. Este é o número cardinal, mas como eu me refiro a ele em outras situações específicas, certo? Depois dos números cardinais, então, nós temos os números ordinais, the ordinal numbers, que são os números que a gente usa para indicar a posição de algo. Eu gosto dessa definição em inglês. They're used for ordering
something. Por isso, ordinal numbers. Example. Which book is your favorite in the series? My favorite is the third book, certo? O terceiro. Então, se você está numa competição, por exemplo, você tem o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Estes números, primeiro, segundo, terceiro, são números ordinais, certo? E aí, é claro, você pode transformar qualquer número em número ordinal. Mas essa primeira sequência aqui é muito importante para a gente. Então, sigam comigo, gente. Todo número ordinal, ele é representado por duas letras. Essas duas letras são as duas últimas letras da palavra em extenso dele. Então, você tem aqui, por exemplo, first. First, né? Termina com as letras S e T. Então, para você representar o número, em inglês você vai colocar o número 1, né? One, e as letras S e T ao lado dele. Então, first. A mesma coisa com second, que você vai usar o ND. E o third, que termina com RD. Então, você usa RD aqui. Depois disso, gente, os números sempre vão ter o TH. Por quê? Porque eles funcionam como um sufixo. O sufixo para o número ordinal é TH, né? Via de regra é o TH. Mas existem essas três primeiras opções, né? First, second and third. Então, a gente precisa prestar atenção nisso na hora que a gente for usar aquela estratégia de soma dos números, né? Porque quando você está somando com first, second and third, então você vai trocar a representação deles nos números, certo? Então, aqui nós temos first, second, third. E aí, reparem na pronúncia do TH, porque ela também precisa ser pronunciada na hora da fala. Então, nós temos lá fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Tem problema com pronúncia? Procura aqui no YouTube, a gente também postou vídeo, pronúncia do TH. É só procurar aqui, vou deixar no card, se puder, para vocês terem essa referência também. Mas reparem que você precisa fazer, então vou colocar até a minha boca mais perto da câmera. Reparem então, fourth, fifth, sixth, e assim por diante, certo? Isso decorado, memorizado, o que a gente vai fazer? Pular para as próximas casas. Então, novamente, temos a casa do 10, já que elas são palavras distintas, né? Elas não funcionam no regime de soma. Então, temos aqui 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. E todos representados por TH. E nos múltiplos de 10, então, temos 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Difícil, né? 90th. Só que aí tem um truque, né, gente? Quando você vai fazer a soma, então você está ali nos múltiplos de 10, né? E você vai fazer a soma com outro número, então vamos dizer que você está falando do 26º. Então você vai somar, né? 20 plus 6, 26. Nesse caso é 20 plus 6, 26. O 26º. O primeiro número dessa sequência não vai para a sequência de ordinal, né? Ele não vai ser modificado, apenas o último. E aí é o final do último número que vai determinar o símbolo, certo?
Então, a gente tem que prestar atenção, porque vamos supor, então, que você está falando 51º, né? Que em soma é o 50 e o 1, 50 and 1. Mas que em número ordinal é first. Então, vai ficar 51st. E vai ser representado com um ST. Então, você tem o número 51 e o ST no ladinho dele. 51st. Como esse exercício aqui é um desafio extra, é por isso que ele não tem exemplificação. É exatamente isso que eu quero que vocês pensem. Então, vocês têm lá o let's practice. Now, try adding the symbol to the ordinal numbers. Say them. Ou seja, pensem no símbolo que vai aqui, a partir da soma que vocês fizerem. Pode pausar o vídeo, anotem, escrevam e voltem aqui para conferirem as respostas. E as respostas estão aqui. Então, o primeiro número é 45th, que é representado por TH. Claro, porque 50th termina com TH. Então, por isso a representação. Próximo é 27th. Como eu disse, o primeiro número não vai para o ordinal, apenas o último. Então, 27th, representado por TH também. Próximo, 15th. Família do 10, sem segredos, memorização. Depois disso, 7th. TH, super fácil. O próximo é 89th, representado por TH. E aí temos aqui um exemplo de um número com first, que é representado com ST. Por quê? Porque 1, em número ordinal, é first, e tem o ST como as duas últimas letras. Então, 61st. Próximo, nós temos 32nd. Representado com o ND de second. Depois disso, família do 10 de novo, 19th. 53rd, representado por RD. 97th, representado por TH. 12th, essa pronúncia é diferente. 12th, representado por TH. E o último, second, representado por ND, sem segredos, os primeiros números, né? Números base. E essa foi a nossa primeira aula de números, como um registro para que vocês sempre possam voltar aqui quando precisarem e terem uma base para lembrarem de quando vocês precisam falar números na língua inglesa. Ok? Deixem nos comentários aqui embaixo quais foram as coisas novas que vocês aprenderam, o que vocês já sabiam, mas não lembravam, aquilo que vocês mais têm dificuldade e, mais do que isso, deixem desafios uns aos outros para que vocês possam continuar praticando tanto na parte de números cardinais quanto na parte de números ordinais. E o spoiler da nossa próxima aula é este aqui. Na aula 2, nós falaremos sobre datas e anos, como eu havia dito. Então, não perca, sigam a gente aqui no YouTube, sigam a gente nas redes sociais para saberem quando a gente vai postar os nossos próximos vídeos. Thank you so very much for this lesson. See you next class. Bye!